Bem-vindos a mais uma edição de... Bem-vindo... Ah, tá, peraí. Bem-vindos a mais uma edição de Geekverse, o seu programa de novidades e opinião do universo geek. E, galera, saiu o mais novo episódio da série de Star Wars Andor, onde finalmente nós tivemos o ataque à base imperial. Será que esse episódio foi uma boa conclusão para a trama que estava acontecendo até agora? Será que a série deixou de ficar lenta e ficou mais animada? Hoje, galera, vamos falar um pouquinho sobre o 6º episódio de Andor. Mas, galera, antes nós vamos falar sobre um parceiro aqui do canal que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor do jogo. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente acaba jogando os nossos MMOs com uma latência, com um ping muito maior que os outros lugares. O jogador brasileiro, ele acha que o problema é velocidade, que é só ele aumentar a velocidade, 200, 500, 1 GB de velocidade, que resolve o problema. Só que o nosso problema é a rota, é o caminho da sua casa até o servidor do jogo. Porque o seu provedor vai te dar uma rota toda zoada, que você vai dar voltas pelo mundo e você vai competir com todo mundo que tiver ao seu redor. O NoPing, ele cria um atalho direto da sua casa até o servidor do jogo. E ele acaba com a perda dos pacotes e com desconexo. E além de tudo isso, ainda otimiza o seu computador para aumentar o seu FPS. Tudo isso num programa só. E agora, com a nova rota exclusiva do Ela Link, você tem uma conexão direta lá para a Europa, que reduz a latência. Mais ainda para os servidores americanos, e você consegue jogar nos servidores europeus com uma latência ainda menor que os servidores norte-americanos. E você pode testar o NoPing sem pagar nada por 7 dias e, se gostar, ainda paga 30% mais barato. O que você tem que fazer? Aqui embaixo tem um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LOJAMS. Só isso, galera. Galera, para começar, nesse vídeo eu vou falar alguns spoilers aqui para vocês. Se você não assistiu o episódio ainda, dá o like, se inscreve no canal, mas não continue assistindo esse vídeo. Mas vamos lá. O que aconteceu? Nos últimos 2 episódios, é interessante que eu tinha visto um vídeo do Angry Joe falando que essa série talvez funcionasse melhor se ela fosse lançada de 3 em 3 episódios. Que dava a impressão que é como se fosse, cada 3 episódios era um capítulo da história, como se fosse um mini-filme dentro da série. E eu tinha achado que ele estava falando sobre isso por causa dos primeiros episódios, que foi basicamente isso. Os 2 primeiros episódios, a construção da história, e o terceiro, a conclusão daquela história, que foi aquele primeiro arco do planeta do Andor. E agora, só que agora aconteceu exatamente a mesma coisa. Os 2 primeiros episódios, o 4º e 5º, é a construção da trama, é a construção da história, e o 6º é a conclusão daquela trama. É interessante, será que eles vão fazer isso também para os outros episódios? Mas lá, o que eu achei do episódio de uma maneira geral? Esse episódio, para mim, como é a conclusão da história, como é o desfecho, o assalto ao trem pagador. É o assalto, vocês nem devem saber o que é o trem pagador, né? Mas beleza, depois eu explico, tá? Trem pagador foi um grande assalto que aconteceu na Inglaterra. Na época foi o maior assalto que aconteceu e ficou muito famoso porque o cara que assaltou o Ronald Biggs, ele veio pro Brasil porque o Brasil não tinha extradição, aí ele se casou com uma brasileira, porque se você é brasileiro, o Brasil não te extradita para outro país, mesmo que você tenha cometido um crime. Então o cara se casou com uma brasileira para não ser extraditado. Ficou muito famoso aqui nesse caso, o assalto do trem pagador. Beleza. Fizeram um assalto, e é um trem mesmo que eles assaltam. O assalto ao dinheiro do Império, né? Então foi a conclusão. Para ser sincero com vocês, eu tava esperando um pouquinho mais de ação, eu tava esperando... Eu ia falar emoção, mas não. Eu tava esperando um pouquinho mais de episódio, para ser bem sincero. Eu achei o episódio bem legal, bem interessante. Eu me surpreendi por eles serem corajosos em sair matando o personagem. Praticamente só ficou vivo a Vel, o Endo e aquela outra, parece indiana, que agora esqueci o nome dela. Só ficaram vivos daqueles ali. O garoto, que eu achei que ia ser importante pra rebelião, mataram o garoto. Pô, o garoto tava bem legal, o personagem dele tava bem maneiro. Eu achei bem corajoso o que eles fizeram. O assalto em si, talvez por eles não terem um orçamento tão grande assim, eu achei que ficou meio simples demais. Mas teve emoção até por isso, por causa das mortes, todo mundo morrendo. Não foi também aquele tipo de plano que acontecem muito nesse tipo de série ou filme,
que o plano é um negócio assim super mirabolante, tem 350 mil partes e obviamente aquilo não vai funcionar, mas acaba funcionando só porque é um filme, sabe? Não, ele tem que pisar com o pé direito quando tiver com 1 minuto, 2 do horário de Brasília, quando aí o sol vai bater, aí depois, e acaba funcionando. Não, era um plano até crível funcionando. A construção daqueles humanos, dos Adanes ali, na cultura deles, eles fazendo aquela chuva passando. A construção do episódio em si, a construção da trama, eu tô achando muito boa. De uma maneira geral da série, tá muito bem feita essa construção dos personagens e a construção da trama. Interpretação, mais uma vez, muito boa. Dessa vez, como eu falei, eu não gostei das partes do assalto em si, de uma maneira geral, mas eu acho que foi uma questão mais de direção. Não gostei da maneira como foram dirigidas as cenas, a maneira como foram mostrados os combates, o tiroteio, né? A AK-47 é laser. Eu tava pensando, será que vai ser uma bala daquela AK-47? Não, era laser, mas tudo bem. É uma AK, não é a AK-47, é a 4.792, é a nova versão da AK. Eu não gostei dessa parte mesmo da ação em si. Mas como eu não tô assistindo essa série pela ação, eu ainda acho que ficou bem positivo, acho que ficou bem interessante. E aquele final também para mim foi surpreendente. O cara tentando... Eu não esperava que o Endo fosse dar uma de Han Solo, de que antes do cara terminar de falar já desse um tiro. Mas pensando bem, tá totalmente dentro do personagem dele. Ele percebeu ali, cara, se esse cara aqui vai trair a Val e os outros, vai trair a rebelião, esse cara, na primeira oportunidade, esse cara vai me trair. Eu vou ter que matar ele, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Eu tenho que agir, porque senão vai sobrar pra mim. E aí ele volta, ele cumpre a palavra dele, ele pega... Pra quem não entendeu, porque não ficou tão explícito assim, e eu gosto quando não fica tão explícito, quando a série não quer explicar pra você todo, que sempre tem aquele personagem que vai explicar a trama que tá acontecendo. Nós estamos aqui pra derrotar o Império, porque o Império é muito mal, o Império matou 15 crianças e matou 3 pessoas. E aí tem algumas pessoas que estão criando a rebelião contra o Império. Você não precisa dizer isso, sabe? Fica implícito. É só você mostrar o Império sendo malvado e pronto. Não precisa ficar explicando tudo, todas as cenas. Tem várias séries, vários filmes que acontecem fazendo isso. Mas então, ele tinha combinado que ia receber 30 mil, ele pegou só os 30 mil, tinha 80 milhões. O cara pegou só os 30 mil e foi embora, o Wendell. O cara cumpriu realmente a palavra ali. É um ladrão honesto. Político brasileiro? O cara é um ladrão justo. Ficou só com a parte dele, poderia ter pego mais e foi embora, né? Eu tô sentindo que a série parece que é meio isso mesmo. São arcos de 3 episódios. E agora a gente não sabe o que vai acontecer. Será que ele vai voltar pro planeta? Eu acho que ele vai voltar pro planeta. Isso também já me empolga. Porque não é daquele tipo de série que você sabe tudo que vai acontecer. A gente sabe que o Endor vai ficar vivo. Mas aí que tá a sacada dos roteiristas. Se nós sabemos que o Endor e a Mon Mothma não podem morrer, a Mon Mothma, que é a líder da rebelião, que é a senadora que fala lá no Senado, aquela Mon Mothma, é a líder da rebelião. Como ela não pode morrer porque ela tá no Retorno de Jedi, como o Endor não pode morrer porque ele tá no Rogue One, o que a gente faz? A gente cria uma trama em volta deles com pessoas que podem morrer, só que a gente não sabe se vai ou não morrer, mas mais do que isso, a nossa trama não é colocar o Endor em perigo, porque a gente sabe que ele não vai morrer. Qual é a graça de botar ele? Será que ele vai morrer? Não, ele não vai morrer, ele tá vivo lá. Então o que a gente faz? A nossa trama é em volta de não saber o que ele vai fazer, como que ele vai agir, e não colocar em perigo. O erro que o Senhor dos Anéis faz. Vamos botar a Galadriel em perigo. O que será que vai acontecer? Será que ela vai ficar viva? O Isildur sumiu. Será que ele vai ficar vivo? Cara, o Isildur tá vivo. O Isildur é ele que corta a mão do Sauron. Ele tem que ficar vivo. Qual é a graça de colocar, será que ele morreu? Não, ele não morreu. Todo mundo sabe disso. Então, você cria uma trama em volta do personagem em que você não sabe, não é se ele vai ficar vivo ou não, se ele está em perigo ou não, mas o que vai acontecer com ele. Quais ações que ele vai tomar em certas situações. E nesse ponto a série está perfeita. Eu, até estranho, gostei mais dos episódios da construção do que da conclusão mesmo. Mas muito mais uma questão da direção, da maneira como eles filmaram as cenas exatamente. Mas, sinceramente, pelo que eu conheço, eu fiquei com a sensação de que foi uma coisa mais de contenção de orçamento, que não deu para fazer, talvez, uma batalha tão épica como eles esperariam, como eles gostariam, e ficou uma cena mais fechada, mais concisa. Mas um assalto altamente suicida e ninguém morrer, não acontecer nada, seria uma série da Marvel. Só que não é uma série da Marvel.
é uma série de Star Wars. Caraca, que surpresa eu poder fazer isso. De que é uma série de Star Wars que eles têm um plano suicida, que eles têm um plano arriscado e quase todo mundo morreu porque o plano era arriscado, mas no final eles conseguiram, sabe? Então é isso que faz de Andor uma série tão boa. A gente não sabe o que tem pela frente, a gente não sabe o que vai acontecer e a gente não sabe como os personagens vão agir, o que vai acontecer. Eu não esperava aquela traição do cara. Sinceramente, eu não esperava. Eu esperava que o menino ia ficar vivo, ia se tornar um bastião da rebelião. É claro que todo mundo já sabe que o manifesto dele vai se tornar um manifesto da rebelião. Isso aí já ficou claro, mas eu pensei que ele fosse ficar vivo. Eu pensei que aquele cara ia virar amigo do Andor. Que ia ficar... Os dois iam sair pela galáxia, aí pela rebelião. Não estava esperando a traição dele. Sabe? Bem legal. Vale a pena assistir. E agora eu tô com expectativa do que vai acontecer no próximo episódio, porque a gente não sabe o que vai acontecer no próximo episódio. É isso, galera. Andor, a série, tá cada vez ficando mais interessante, tá cada vez melhor. Se eu tivesse que dar uma nota para esse episódio, eu daria uma nota 8. Só porque eu não achei tão interessante a parte do assalto, principalmente as partes de ação, né? Eu achei muito legal eles mostrarem a Val, assim, com medo do que vai acontecer. Sabe? Aquela ansiedade. Porra! Tu tá fazendo um assalto, tu tá fazendo uma missão suicida, os caras... eu posso morrer a qualquer minuto. Tá tudo bem, tudo normal. Não é isso que acontece. Mas a maioria das séries é assim que os personagens se comportam, não em Andor. São personagens reais, são seres... E mais interessante, são seres humanos numa série que mais da metade não é ser humano. Na verdade, mais da metade é ser humano, porque para cortar despesa também, né? Porque, na real, metade da galáxia não são seres humanos, mas aí você teria que colocar uma caracterização, vocês entenderam. Metade da galáxia não são seres humanos, mas eles se comportam muito mais como seres humanos que outras séries do planeta Terra se passando aqui entre a gente. É isso, galera. Já falei demais. Para terminar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando da série? O que vocês acharam do episódio? Vocês estão gostando da série? Não estão gostando? Vocês gostaram do episódio? Não gostaram? Por que vocês gostaram? Por que vocês não gostaram? O que vocês acham que vai acontecer aqui pra frente? Escreva aqui embaixo, deixe um comentário, porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixe comentários que vocês estão aqui embaixo. Super os braços no Codex. Muito obrigado por assistir.